Olá pessoal, me chamo Igor Barros, sou Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Atualmente eu atuo especificamente na matéria indígena junto à FUNAI. A convite da ANAF, venho trazer algumas breves contribuições para os colegas que estão se preparando para as provas das carreiras da AGU. Um primeiro ponto que se mostra de grande relevância é a noção do rompimento do paradigma tutelar. O que significa isso? Até a promulgação da Constituição de 1988, era imperativo, sob o prisma normativo, a busca pela integração dos indígenas à comunhão nacional. Expressão essa adotada pelo Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973. Tinha-se a ideia de que em algum momento, no futuro, a coletividade indígena seria absorvida pela sociedade envolvente. Com a Constituição de 1988, há o rompimento dessa visão de mundo, reconhecendo-se, no tocante aos povos indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E, claro, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, nesse contexto, passamos ao segundo ponto, que é a natureza declaratória do direito demarcatório. Nesse ponto, é relevante mencionar que há o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição. Esse parágrafo ele nulifica os títulos privados de propriedade e o domínio sobre terras indígenas. Portanto, há um reconhecimento da declaração, ao reconhecimento pretérito daquela terra. Notem, o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, ao delimitar a demarcação de terra indígena como uma investigação histórica, fixou, por meio da petição 3388, caso Raposa Serra do Sol, que tal investigação tem como termo o marco fundador do Estado brasileiro, 5 de outubro de 1988. Cuida-se do chamado marco temporal. Nesse ponto, recomendo a leitura das decisões relacionadas ao caso, bem como o acompanhamento do tema 1031, que trata justamente da definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse nas áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras do citado artigo 231. O caso paradigma é justamente o recurso extraordinário 1.017.365 de Santa Catarina, que envolve o Xoclen, também chamado Laclano, o povo do sol. Por meio desse julgamento, a Suprema Corte deve definir as diretrizes e os parâmetros relacionados ao direito fundamental à demarcação. São essas as contribuições, espero ter ajudado de alguma maneira. Agradeço novamente a ANAF pelo convite. Um forte abraço.